bate-papo sério com você, sério com você. Bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um episódio do Papodcast. Hoje nós estamos recebendo a visita ilustre do Dr. Albert, implantodontista, professor do INPES, e a doutora Isadora, odontopediatra. Hoje vai ser um bate-papo bastante descontraído, porque a gente quer falar sobre esses dois mundos, doutores. A gente vai falar sobre a odontopediatria, essa realidade que pode transformar a vida de crianças e adolescentes através de uma saúde bucal preventiva e também, diagnosticar e tratar. E falar no outro lado, doutor Albert, que é as pessoas acima de 50 anos que não tiveram esse acesso a essa informação, a esse diagnóstico, a esses tratamentos, há 20, a 30, a 40 anos atrás. E aí, neste momento, ele é um paciente para implante, para prótese sobre implantes. Vamos falar sobre isso. Bem-vindos. Muito obrigado, Dácio. Boa tarde a todos. Isadora, eu vou começar com você, sempre pelas mulheres, Vamos começar falando da odontopediatria. Por que a odontopediatria se tornou tão falada, nos últimos anos? Eu vou citar o tio Paulo, hoje o odontopediatra mais famoso das redes sociais, faz um trabalho incrível, mas talvez isso também tenha ajudado a divulgar a odontopediatria. Mas me fale sobre a importância da odontopediatria e qual a idade que os pais devem começar a levar os seus filhos para a avaliação com o odontopediatra, esse dentista que trata de crianças. Dácio, a gente começa a tratar a criança, desde os primeiros dentinhos dela, Muito importante os pais levarem desde o primeiro dentinho. Por quê? Ali a criança ela já vai criando um vínculo com o dentista, com o ambiente. E caso, a gente precise fazer uma intervenção, como cirurgia, algum procedimento mais complexo, ela já está ambientada com o profissional, com o ambiente. Então, é um procedimento mais simples, digamos, que fazemos, A criança vai mais leve, ela já reconhece o ambiente, ela fica mais tranquila, não chora, mas eu gosto de falar que o choro da criança, ele é normal. É natural. É natural. Ninguém gosta de dentista, Eu já chego falando pro pai, olha... Doutor Albert vai achar isso ruim, mas dentista não é uma coisa muito agradável, só porque é um, dentista, advogado e médico, você dificilmente vai viver a vida sem precisar de um, Isso é fato. Mas sim. Eu gosto de falar para os pais, que de 0 até 4 anos de idade, eu fico surpresa quando a criança não chora, Que ela é colaborativa, que ela me ajuda, que ela fica quietinha. Porque o que a gente espera é que a criança chora. Porque ela está num ambiente que ela não reconhece, ela não tem maturidade para entender o que está acontecendo ali, Então, o choro é como se fosse uma defesa da criança, para o que está acontecendo ali, e é super normal. E a gente sabe lidar com essas situações. Doutora, os pacientes acima de 3, 4 anos é quando eles os pais começam a trazê-los no odontopediatra, é isso? Essa é a idade inicial, normalmente, que chega no consultório do odontopediatra? Sim, é a idade que mais prevalece, no consultório. A gente atende bebês, mas as idades que mais chegam é a partir dos 3, 4 anos de idade. E essa idade normalmente vai até... A gente atende até 18 anos, O odontopediatria ela vai até 18 anos. Até 18 anos. Entendeu? A parte da adolescência também. Isso, engloba tudo, a infância e a adolescência. Incrível. Doutor Albert, agora com você um público bem diferente, Vamos falar do público acima, normalmente, quem precisa de implante, está numa faixa etária acima de 45, 50 anos. Me corrija se eu estiver errado. A grande maioria do público está, sim, acima dessa faixa etária, mas paciente de implante tem de todas as idades, porque a necessidade do implante não se dá apenas pela perda dos dentes por conta de uma cárie. Então, você pode ter, por exemplo, um acidente de moto, paciente jovem, acidentou, perde os dentes. Qual que é a melhor maneira de estar devolvendo para ele esse sorriso, oclusão? São os implantes dentários. Então, nós temos pacientes de toda a faixa etária acima dos 18 anos, mas a grande maioria, principalmente casos totais, são pacientes sim, acima de 50 anos, ainda aquela fase que era pouco acesso, à prevenção, que é muito importante. Então, nessa parte você está certo. Vamos falar sobre essas peculiaridades do paciente de implante. Vamos começar a falar sobre esse paciente que fez um tratamento de canal, o tratamento de canal não deu certo, ou ele deu certo por um tempo.
agora ele é um dente condenado. Quem condenou não é o implantodontista, quem condenou é o dentista dele, né? O protesista, o clínico geral, ou até mesmo o endodontista, que é quem fez o tratamento de canal dele. É possível hoje extrair esse dente que está perdido, lembrando que nunca é aconselhável arrancar dente, né? O dentista é sempre interessante você preservar, mas esse dente está condenado. É possível extrair esse dente e colocar implante no mesmo momento ali, numa mesma sessão? Sim, Dácio, na verdade, o ideal a se fazer. É claro, né, que o implantodontista, o especialista, mesmo chegando para ele já com a solicitação, ele deve reavaliar, porque afinal ele que vai fazer o procedimento cirúrgico, ele tem que ter certeza do que ele está fazendo. Mas aí sim, concretizando, esse dente não dá mais para fazer um retratamento de canal, então tem que fazer implante. O ideal é retirar a raiz que sobrou desse dente e já fazer o implante imediato. Esse é o ideal? Esse é o ideal porque... Por que é o ideal? Porque quando se instala o implante imediato, você preserva aqueles rebordos e você tem menos reabsorção óssea. Então, você tem rebordo seria as paredes da raiz do dente. Isso, porque quando você tira e não deixa nada ali, então ali você tem uma perda óssea maior. E a chance de precisar de uma reconstrução óssea depois é maior. Então, o ideal é não tira o dente, vai até o implantodontista, ele vai retirar esse dente e fazer um implante imediato e, dando certo, talvez até uma carga imediata. O que seria isso? Já faz o implante e já faz um dentinho provisório ali e o paciente já fica com o sorriso restaurado no momento. Era um dente perdido, agora é um dente com implante e vida que segue. Isso mesmo. O implante, né, que é a prótese de titânio que vai ser instalada, ele funciona como a raiz, como se fosse a raiz do dente. E em cima dessa raiz vem a coroinha, que é o novo dentinho. Então, o ideal é, no momento da extração, já fazer a instalação imediata. Nem todos os casos são possíveis fazer, mas esse é o ideal. Quando não é possível fazer, aí é outro assunto para a gente conversar, tem que tomar outras providências. Já vamos tocar nesse ponto. Doutora Isadora, hoje, as crianças que chegam no consultório, quais são os principais problemas encontrados pelo odontopediatra? Aquela criança que, né, não veio para... Vou colocar um outro cenário. Aquela criança que nunca foi ao dentista, chega no consultório, ela tem cárie ou ela tem... Quais são os outros problemas que o odontopediatra recebe no consultório de forma frequente? Ainda a gente recebe de forma frequente a cárie. Ela é o que mais prevalece nos problemas que a gente encontra, né, dentro do consultório no dia a dia. Mas a gente anda recebendo também muita má oclusão, né? As más oclusões, que são a ortopedia, né? Que quase todas as crianças possuem. Então, a gente faz o clínico, né? E a ortopedia junto com a odontopediatria. Essa questão da cárie, na sua opinião, se dá a falta de cuidado dos pais, vamos colocar dessa forma, porque a criança, muitas vezes, ela não tem a mobilidade para conseguir escovar os dentes sozinha. Sim. Ou para aquelas crianças que são, né, já com 9, 10 anos, dormir sem escovar os dentes, é a bolacha recheada. Na sua opinião, o que faz trazer essas crianças para o consultório com cárie? Porque recentemente a gente fez um trabalho pelo PASB, o Programa de Atenção à Saúde Bucal Infantil nas escolas, e um número muito grande de crianças com cáries, mesmo crianças em escolas particulares. Isso nos surpreendeu. Sim, eu gosto de ressaltar, né? Vou até ressaltar aqui que muitos pais acham que a criança não deve escovar com creme dental com flúor. A gente ainda vê isso muito frequente. Fala pro pai, olha, qual creme dental que você usa na criança? Não, ela não usa creme dental com flúor, porque ela engole creme dental e não pode. A gente preconiza. O flúor ajuda. Ajuda. Ele deve estar em contato com a criança desde os primeiros dentinhos dela. Desde o primeiro dentinho dela, ali, neném, 9, 10 meses de idade, ela já tem que usar o creme dental com flúor. Claro, com a quantidade indicada para cada idade, né? Cada idade tem a sua quantidade certa para colocar na escova, né? Quando a criança chega, essa cárie já é uma cárie extensa e aí o diagnóstico é para um tratamento de canal. Tratamento de canal em criança deve ser um desafio. Muito. Mas hoje em dia, né, a gente evoluiu bastante e hoje em dia a gente usa o CTZ, né? Que é a técnica não instrumental, que a gente só acessa o dentinho e já coloca uma medicação. Isso para tratar o dentinho de leite dele que está cariado. Isso, o dentinho de leite, né? A gente não precisa instrumentar, como é a endodontia normal, né? A gente já tem a técnica do CTZ, que a gente fala não instrumental.
que a gente não usa instrumento. A gente só acessa, coloca a medicação e já restaura por cima. Perfeito, perfeito. É por isso que vocês estão fazendo as crianças virem cada vez mais nos consultórios. Tem uma jogada aí que facilita esse acesso e a criança sair de lá. Antigamente todo menino saía do consultório chorando, agora ele sai rindo, ganha presentes. Eu tenho observado isso nas redes sociais. Doutor Albert, voltando àquela questão do paciente, que esse é o melhor cenário. O paciente tem um dente perdido, fez o tratamento, né, o dente está condenado, extraiu, colocou o implante. Vamos para uma outra realidade ainda mais comum, né? Quando se fala de implante, parece que todos os cenários é muito comum. Essa realidade você recebe na sua clínica de forma frequente. O paciente que perdeu esse dente e deixou para fazer depois, o famoso vou deixando. Qual as consequências de se perder um dente e deixar aquele espaço ali, vou deixando? Sim, primeiro são várias consequências. Primeiro, para os outros dentes que ficam, né? Quando se perde um dente, aquele espaço que ficou, ele vai ser fechado pelos outros dentes. Então, com o tempo, você não vai mais ter um espaço suficiente para colocar o dente. Você tem para pôr o implante, que é a prótese no osso. Mas o paciente não vai numa clínica, num cirurgião, para colocar o parafuso, ele quer colocar o dente. E aí não tem mais o espaço para aquele dente. E aí é uma complicação para fazer, vai ter que ir ortodontia. Outra complicação ainda mais grave, o outro dente, você perde o dente de cima. O que ocluía com ele embaixo, o que mordia com ele embaixo, ele começa a sair do osso. A gente costuma brincar lá que o dente é apaixonado. Se ele não está todo dia dando um beijinho no outro, ele sai procurando. Então, quando a pessoa fala, meu dente ficou grande na boca, tudo. Esse dente, na verdade, ele saiu do osso. Fala extrusão, o nome correto. Ele extruiu. E aí vai ter que tirar esse dente. Então, você perdeu mais um dente. E você vai ficando... Aí começa a gerar uma bola de neve. E é assim que chega na perda de muitos dentes, nos casos totais. Então, essas são as complicações para os dentes que ficaram. E existem também as complicações ósseas. Com o tempo, sem a raiz que está ali mantendo o osso, sem o implante também, que não está ali passando carga para aquele osso entender que ele tem que estar ali, aquele osso ele vai sendo reabsorvido. Porque tudo no nosso organismo, se você deixar de usar, o seu organismo ele vai tirar aquilo. Então, por exemplo, se você deixar seu braço parado, ele vai definhar se você não usar. E a mesma coisa do osso. Se você não está usando o osso, ele vai definhar da mesma forma, vai se perder. Então, o que se vê de casos que perdeu o dente há muito tempo é um remanescente ósseo muito pequeno, muitas vezes precisando de reconstruções ósseas. Hoje já temos, né, implantes especiais, finos para colocar, mas casos mais complexos de se resolver. Doutor Albert, o que a gente percebe é que o paciente ele vai deixando e aquela questão que antes era relativamente simples, ou seja, retira o dente, coloca o implante e vida nova, ele passa a se complicar quando ele resolve deixar o implante para depois, que agora ele tem os dentes, né, que se movimentam por si só, ele já pode precisar de um ortodontista, o uso de aparelho e de um enxerto ósseo. Mas falando do enxerto ósseo, que está dentro do assunto que nós estamos tratando aqui hoje, que é implante, qual é o sucesso do enxerto ósseo e quais os tipos de enxerto ósseo hoje presentes na implantodontia? Sim, então o sucesso é uma realidade, né, grande hoje, com a evolução das técnicas e dos materiais. Então hoje nós temos um sucesso muito grande com a enxertia, tanto em grandes casos de reconstruções ósseas, quanto de manutenções alveolares, que é a manutenção do osso quando se instala o implante ali e precisa de um pouquinho de enxerto. O enxerto hoje mais utilizado, né, na implantodontia é o enxerto xenólogo. O que quer dizer isso? Ele é de outra espécie e, no caso, a gente usa bovina. Então, se pega o osso do boi... Antigamente tinha que arrancar um pedaço da cabeça. Eu já vi isso, arrancar um pedaço eu falo que uma tia minha tirou um pedaço do quadril aqui, não tem isso? Mas hoje... Para poder fazer o enxerto ósseo. Hoje quase não se faz mais. Isso é muito difícil ter essa necessidade, tá? Incrível. Não precisa mais fazer essa segunda cirurgia, o paciente passar por todo esse procedimento. Então, você compra o ossinho. Esse ossinho, claro, ele vem preparado de laboratório para poder estar indo ali para a área cirúrgica. O organismo aceitar. Sim, existem sim técnicas que você tem que associar com o osso do próprio paciente, mas não se tira mais de crânio, né, de quadril, se tira da própria região da boca mesmo. Tem regiões que a gente tem acesso fácil, a gente tira também a pequenas quantidades e só em técnicas de reconstruções maiores que é o necessário. Mas em 90% dos casos, hoje você compra o ossinho e regenera aquela área com um enxertozinho que você paga e não passa por uma cirurgia.
Ótimo, ótimo. Doutora Isadora, qual é a diferença de aparelho ortopédico para aparelho ortodôntico para o público infantil? O aparelho ortopédico, ele entra na movimentação óssea, né? Então, por isso que é mais fácil a gente intervir quando a criança ainda é pequena, porque ela não teve a formação completa, né, dos ossos ali. E já o ortodôntico, ele entra na movimentação dentária, né? Provavelmente a formação já está completa, então não tem como intervir na movimentação óssea, somente dentária, né? Entendi. Esse exemplo é criança que tem usou chupeta há muito tempo, questões genéticas. Eu estou perguntando isso, que desse assunto eu entendo um pouco, porque a minha filha tem 7 anos e ela está usando aparelho ortopédico. É um desafio, porque no início a adaptação não é fácil, mas aí essa questão, doutor Albert, eu acho importante a gente frisar. Por quê? Meu pai nasceu com a mordida profunda e corrigiu isso, aí ele perdeu todos os dentes, meu pai tem quase 70 anos, perdeu os dentes e corrigiu isso na prótese. Eu nasci com a mordida profunda e vou precisar fazer uma cirurgia, e vou fazer, eu estou criando coragem, mas eu vou fazer. Eu preciso corrigir isso através de cirurgia. E a minha filha nasceu com o mesmo problema, ela está usando o aparelho ortopédico e a gente espera que ela não passe pela cirurgia, que eu vou ser obrigado a passar, ou ter que usar a prótese, que o meu pai com 70 anos facilmente, né, certamente não vai usar, não vai fazer cirurgia e muito menos usar um aparelho. Essa é a realidade desse uso ortopédico, é para esse público, é para essas crianças que têm mordida profunda, mordida aberta, mordida cruzada, porque usou chupeta ou qualquer coisa semelhante? Isso, ela entra como interceptiva, né? Uma fase interceptiva antes da ortodontia, né? Perfeito, perfeito. Doutor Albert, hoje na implantodontia, a implantodontia ela se torna cada vez mais acessível. Ou seja, né, quando o implante surgiu no Brasil, eu falo porque eu acompanho isso há algum tempo, um implante chegava a custar $1.000. Agora você imagina, o valor de hoje seria mais de R$5.000. Hoje o implante é acessível. Eu não vou citar valores, porque isso varia demais de profissional para profissional e tal, mas o que a gente percebe é que as pessoas, né, você pode ser um aposentado ganhando um salário mínimo, se programe e você consegue fazer um tratamento de implante, independente dele ser mais simples ou mais complexo. Não é isso? Sim, com certeza. Hoje você vê um público muito maior, né? Pessoas que antes ficavam usando próteses removíveis, tendo acesso a esse tratamento, né, dos implantes, que é o que mais chega próximo à sua oclusão de dentes reais, né? Uma oclusão segura, que não sai, que não mexe, como se tivesse seus dentes novamente ali. Então, isso é uma realidade, a gente fica muito feliz com isso, né? Mais profissionais trabalhando, mais acesso à população, mais pessoas tendo a sua dignidade restabelecida através da oclusão, do sorriso e podendo se alimentar com qualidade. Isso cada vez é uma realidade mais forte e a gente fica muito feliz por isso. Existiam muitos vídeos na internet falando, não sei se você já viu esses vídeos, falando que agora o governo dá implante gratuito, eu já vi isso, mas o que me parece é que isso não é uma realidade, pelo menos para o nosso município. Eu não conheço, eu pesquisei um pouco pelo assunto. Em Patos de Minas não tem implante feito pelo SUS, ou tem? Então, foi até bom você tocar nesse assunto. Infelizmente, Dácio, implantes, dentes, até hoje, é visto pela grande maioria como estética. E, na verdade, a estética... Não reconhecem o quanto importante é essa questão funcional do implante, né? Como, vamos dizer assim, secundária, como um presente. Ela é muito importante, até porque doenças psicológicas também são doenças. E tem pessoas que já... houve casos de suicídio por falta de dentes. Mas antes da doença psicológica, vem várias outras doenças por conta da má oclusão ou pela falta de oclusão. Inclusive problemas posturais, problemas de coluna, dores de cabeça que não se cessam com nenhum tipo de tratamento por conta da má oclusão, falta de dentes e desnutrição, porque a pessoa come, mas não mastiga o alimento no tamanho correto que ele tinha que ser mastigado, engole em pedaços grandes, não consegue digerir e você está comendo e as vitaminas não estão ficando no seu organismo. Doutor, nós conversamos isso, só te interromper, nós conversamos isso com uma nutricionista
e com um grupo de geriatras, e eles comentaram exatamente isso. Para o público mais velho, essas pessoas não conseguem mastigar esses alimentos e passam a comer massa, macarrão, e para o paciente que é diabético ou hipertenso, ou seja, numa fase da vida que essas pessoas deveriam se alimentar, elas têm acesso à alimentação e devido à idade elas deveriam se alimentar de forma melhor, não conseguem, ou porque usam uma prótese que não consegue dar essa mastigação de forma precisa, ou porque realmente não tem, né, nenhum dente na boca. Sim, e isso é muito importante, é um assunto muito bom de ser abordado, porque os primeiros a reconhecerem isso teriam que ser as autoridades públicas, porque isso é saúde. Verdade. Isso não é uma questão estética, isso é saúde e é uma doença que atinge uma população muito grande no Brasil. Então, principalmente, ou pelo menos para casos totais, casos mais complexos, deveria sim ter um tratamento gratuito. Ou se não tem condições de ter uma estrutura dentro do SUS, parceria com consultórios, né? Isso existem para vários outros tipos de empresas que são feitas parcerias com empresas particulares para levar esse atendimento a pessoas que não têm a mínima condição, nem se fosse para pagar o custo do tratamento. Não teria condições. Não teria condições. Isso é muito importante. Perfeito. Doutora Isadora, qual a importância do dente de leite para o dente permanente? Eu estou perguntando isso porque muitos pais têm essa questão. Falam, não, é dente de leite, ele está cariado, mas daqui um dia ele vai ter que trocar ele e aí vai tirar esse dente que está aí e vai nascer o outro tal. Qual é a função do dente de leite e por que os pais devem levar os seus filhos ao dentista para fazer, né, restauração em dente que será trocado logo, logo? Então, o dente de leite ele tem uma grande importância, né? Na mastigação, na fonação, na fala e principalmente em manter o espaço do dente permanente vir na boquinha da criança, né? Então, quando a criança ela perde um dente precocemente, o dente descido, né? O dentinho de leite que a gente fala, ele tem uma grande dificuldade em ter um espaço ali para o dente permanente vir, né? Aí já é onde já começa a ter que intervir com os aparelhinhos ortopédicos, né? Já começa uma má oclusão ali naquele local. O dente permanente precisa do dente de leite para nascer na posição correta? Ele precisa do espaço para o dente de então ele leite. tem que estar lá dizendo, ó, daqui a pouco eu estou chegando. Isso, o dente de leite, ele deixa o espaço para o dente permanente irromper na boquinha da criança, né? Perfeito, perfeito. Doutora Albert, quando a gente fala de prótese sobre implante, para o público entender melhor, é o dente sobre o implante. E existem vários tipos de prótese. Eu vou colocar o exemplo aqui do paciente que não tem nenhum dente na boca e ele vai colocar uma prótese agora fixa, né, sobre 4 ou 5 implantes, 6, depende, lógico, de cada paciente. Essa prótese ela é feita de quê? Sim, esse é um dos tipos de prótese, né? Essa, no caso, é uma prótese total. Ela tem mais de um material. Essa prótese ela pode ser tanto que a gente fala metaloplástica, ou seja, essa prótese, sendo a definitiva, ela tem uma barra de metal como se fosse um chassi do carro, que se adapta aos implantes. E por cima dela, assim como um veículo, eu gosto de usar essas interpretações para ficar fácil das pessoas entenderem. Sim. Assim como um veículo por cima vem a lata, os bancos, e só vê o veículo lá lindo, bonito, você não vê um chassi, você vê o veículo. Por cima vem a gengiva, vem os dentes. Então você tem uma prótese total fixa nos implantes. Essa prótese ela desenha, ela é uma prótese, né, o nome já diz, mas ela desenha a gengiva e os dentes. Eu achava que era só os dentes. Isso, não. Nesse caso da metaloplástica, que a gente costuma dizer protocolo, a gente fala protocolo por conta do idealizador, que foi Brånemark, né? Então fala protocolo de Brånemark, ele que idealizou, né, essa forma de tratamento. Então a prótese total fixa nos implantes, ela tem tanto a parte de gengiva, que é colocada na mesma cor da gengiva do paciente, e os dentes também, que podem ser escolhidos, claro, a forma de acordo com o rosto, aí tem vários critérios, né, para escolher, mas você pode pôr um dente mais claro, um dente mais amarelo, vai de acordo com o paciente. Tem paciente que fala, eu quero igual quando eu era jovem, leva uma foto, a gente coloca o mais próximo possível, mas o interessante é que depois de instalada, é imperceptível aos olhos comuns, até mesmo de um especialista, um cirurgião dentista, ele tem que só ir no consultório para ver. E como ela é fixa, ela não se movimenta, você mastiga com toda a qualidade. Doutor, tem uma questão, a gente pesquisou recentemente, segundo o último censo do Ministério da Saúde, existe um público de 52 milhões de pessoas, nós estamos no Brasil de quase 260 milhões de pessoas, 52 milhões de pessoas têm alguma falha dentária.
Esse número é impressionante, o quanto de pessoas que precisam de implantes, né? É impressionante, e eu te dou outro número impressionante também, que dessas pessoas, desses 52 milhões de pessoas que precisam de um implante, a implantodontia no Brasil só tratou 4% até hoje. Pois é, eu não pode um negócio desses, 4%. Que foi tratado até hoje. Então, é um caminho muito grande a muitas percorrer. pessoas que ainda precisam, pessoas que talvez ainda têm medo, outras que não conhecem, outras que talvez não tenham acesso. Nós vamos chamar o intervalo e vamos falar sobre isso, sobre a questão do receio, do medo. Vou deixar para depois. Quais são as principais desculpas do seu paciente quando chega no seu consultório e fala, não, doutor, agora eu decidi, empurrei durante muito tempo, mas agora a gente já volta no intervalo, hoje com o doutor Albert e com a doutora Isadora, falando sobre odontopediatria, o dentista para criança, e do outro lado, o doutor Albert, especialista em implante, prótese sobre implante. Já voltamos. Bate-papo. SIG, Sistema de Implante Guiado, traz para você o sorriso de volta. De 6 a 16 de novembro, o SIG irá atender exclusivamente você que precisa de implante dentário e esperou até este momento. Venha conhecer a técnica que permite a instalação de implante dentário de forma rápida, segura e minimamente invasiva, trazendo mais conforto no momento da cirurgia e no pós-operatório. SIG, porque implante dentário agora é com cirurgia guiada. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Papodcast. Hoje recebendo o Dr. Albert, especialista em implante, prótese sobre implante do Instituto INPES, aqui em Patos de Minas. E com a doutora Isadora Avelar, odontopediatra. Vou começar com o doutor nesse segundo bloco, porque a gente estava falando sobre a questão da prótese, né? E está falando da quantidade de pessoas que precisam de implante, né? Cerca de 52 milhões de pessoas hoje. A implantodontia evoluiu muito. Nós falamos sobre o enxerto ósseo e eu quero tocar sobre um outro ponto. A cirurgia guiada. A cirurgia guiada hoje na implantodontia, eu sei que o senhor faz cirurgia guiada. A cirurgia guiada hoje, quais os benefícios da cirurgia guiada? E separando em pontos, né? A gente falou daquele paciente que perdeu um dente, daquele que precisa usar um protocolo. Como que a cirurgia guiada beneficia este paciente que precisa de implante? A cirurgia guiada hoje é uma realidade, né, em muitos consultórios. Isso já se vê desde a pós-graduação, da especialização, e isso é um benefício tremendo para o paciente. Por quê? Você tem um posicionamento, pode-se dizer que perfeito dos implantes, porque essa cirurgia é feita antes no computador, num programa, depois gerados guias. Então, fala guiada por tomografia computadorizada. Ele é um planejamento computadorizado. Um planejamento computadorizado, ou seja, você faz a cirurgia antes, no computador. Quando essa cirurgia vai para a boca, essa cirurgia ela já está, os implantes não depende da mão do profissional. Ela já está exatamente onde ela vai ter que ficar, os implantes. Então, a cirurgia que você faz, por exemplo, sem cortes, grandes cortes. O corte é simplesmente aquele furo onde que entra o implante. Então, numa cirurgia convencional, a gente tem que cortar tecido, descolar, porque eu preciso estar vendo o osso para eu colocar o implante. O implante é preso em osso, né? Isso, instalado no osso. É uma prótese, assim como o stent é instalado no coração, o implante é instalado no osso, ali na boca. Então, com a cirurgia guiada, você evita esses cortes. Então, você tem um pós-operatório muito melhor, uma cirurgia muito mais rápida, muito indolor praticamente. O paciente quase nem precisa dar analgésico e também uma cicatrização mais rápida dos tecidos. Então, as vantagens da cirurgia guiada, no primeiro ponto, é o posicionamento correto do implante. O posicionamento correto do implante e também não necessitar de cortes, grandes cortes, visualização óssea. O que significa um pós-operatório mais tranquilo. Mais rápido, mais tranquilo. Retorna às suas atividades de trabalho ou esportivas mais rápido. Isso, e ainda você consegue, tem inúmeras, né? Carga imediata, com uma facilidade melhor. Então, como ela é guiada, vai ficar exatamente onde precisa. As chances de carga imediata, você poder pôr o implante já imediatamente, são muito maiores. São inúmeras as possibilidades com a cirurgia guiada. Perfeito. Nós vamos citar separadamente
pelo menos 2 pontos, já voltamos nesse ponto. Doutora Isadora, como que funciona o paciente que chega no seu consultório hoje? Ele é um autista ou tem síndrome de Down, ou um paciente que não deixa o atendimento? Eu já vi casos do dentista ficar 1 hora tentando, né, contornar a situação para iniciar o atendimento. Como que o odontopediatra hoje consegue lidar com isso? Que a gente percebe em vídeos, inclusive na internet. Eu vou citar os vídeos da internet, porque o tio Paulo, quem não conhece, acessa. Tio Paulo na minha opinião, o odontopediatra tem 3 milhões de visualizações, de seguidores, né? Nem visualizações. É incrível o que ele faz com esses pacientes especiais. Como que o odontopediatra consegue contornar essa situação? A gente tem o manejo da criança, né? Onde a gente lida com certos comportamentos da criança, né? A gente tem as atitudes que a gente deve tomar referente aos comportamentos da criança. Seja ela chorando, seja ela colaborativa. E também em pacientes com necessidades especiais, né? A gente tem a sedação com óxido nitroso. É uma sedação que a pessoa fica consciente, relaxada, mas ela tem suas devidas indicações. Ela não serve para todos os pacientes. Ela tem suas indicações corretas. Perfeito. Doutor Albert, voltando para o ponto da cirurgia guiada, nós falamos, né, das principais vantagens da cirurgia guiada: o posicionamento correto do implante, um pós-operatório mais tranquilo. A cirurgia guiada também beneficia aquele paciente que não tem nenhum dente na boca, agora ele precisa de uma prótese. Como que a cirurgia guiada atende à necessidade deste paciente? Com certeza. Inclusive, por ser uma cirurgia muito maior, uma cirurgia total, se esse paciente tem a possibilidade de realizar uma cirurgia guiada, vai ser muito mais tranquila a cirurgia para ele, principalmente um paciente mais idoso, que não vai suportar uma cirurgia muito grande. Com a cirurgia guiada, ela se torna bem menos extensa, mais rápida, com pós-operatório muito mais tranquilo. Então, é uma das indicações também. O paciente mais idoso tem várias condições já de saúde, então conversar com a família: olha, se a gente fizer uma cirurgia guiada, a gente vai conseguir uma cirurgia mais rápida, com poucos cortes, não vai ter descolamento de tecido, então isso aí favorece muito o tratamento. Incrível. Aproveitando essa parte onde o senhor citou da questão das contraindicações, tem contraindicação? Eu sei, porque você adota todo um protocolo de segurança para operar os seus pacientes. O que seria hoje um paciente que não é apto para implante? Ou ele não é apto para implante naquele momento, ele precisa de fazer XY exames até estar apto para a cirurgia? Sim. Existem pacientes que precisam sim fazer um manejo até fazer os implantes, mas contraindicação para os implantes é apenas uma, na verdade. O paciente que faz o uso de bisfosfonato, e aí tem que ser endovenoso há muitos anos, então a chance desse paciente realizar, por conta de várias condições, seria pequeno tempo para a gente falar sobre isso, seriam pequenas as chances dele estar realizando esse implante, tá? A gente pode ter problemas maiores. E o paciente que tem diabetes? O paciente que tem diabetes, se ele tiver descompensado, então aí a gente tem que conversar com esse paciente. É importante estar realizando no consultório também um exame rápido de glicemia para ver como está a glicemia desse paciente. E se nós temos paciente que nós vamos mandá-lo para o médico, escrever para o médico que a gente vai fazer tal cirurgia e que ele está descompensado, para o médico então passar para ele o tratamento correto, compensando esse paciente para estar realizando esse procedimento com implante. Perfeito. Doutora Isadora, vamos passar agora a falar um pouquinho sobre o público um pouquinho mais velho, né? A gente está falando do público aí, os adolescentes. Como que os adolescentes hoje chegam no seu consultório e qual é a frequência? E os principais diagnósticos para esse público adolescente são os aparelhos ortodônticos mesmos ou são também a parte da prevenção? E aí, quando esse paciente, eu vou continuar a pergunta, porque quando esse paciente chega no consultório, ele vem por vontade própria ou é o pai e a mãe puxando a orelha? Não é por vontade própria. Mesmo? É o pai puxando a orelha, não querendo colocar aparelho, porque muitos deles chegam com a indicação de aparelho, né? Igual o Dr. Albert falou, 99,9% das pessoas precisam usar aparelho, né? Então, é a indicação de aparelho e principalmente a prevenção, porque ainda assim a gente encontra cárie em quase todos os pacientes. Impressionante. O número de cárie ainda é muito grande no Brasil. O que eu percebo na odontologia, Dr. Albert, uma limpeza previne a cárie. A cárie não feita, vou fazer essa colocação, a cárie não restaurada
vai para um tratamento de canal. O tratamento de canal não feito vai para o implante. O implante não feito, aí vem todas aquelas questões, né? Aqueles fatores de problemas de oclusão, de má alimentação. O implante não feito, aí vai para a questão do enxerto ósseo e todas, ou seja, a odontologia que começa na odontopediatria precisa ser, né, mais trabalhada para que este paciente da odontopediatria hoje não se torne um paciente de implante amanhã por não ter cuidado. Como o senhor mesmo disse, alguns fatores, né, não dependem da gente, como por exemplo a pessoa que sofreu um acidente. E aí eu quero tocar nessa questão dos pacientes que chegam no consultório devido a traumas. Quais são os principais problemas que esse paciente enfrenta quando ele sofreu um acidente e aí ele tem um trauma? Ele precisa agora de enxerto ósseo, ele precisa de outros procedimentos. Quais os profissionais que atendem esse paciente de trauma que um dia vai precisar de colocar implante, ele precisa colocar os dentes de volta? No momento do trauma, né? Esse paciente na região de trauma de face, é ideal que ele seja atendido por um cirurgião dentista com especialidade bucomaxilofacial, que vai fazer a redução correta das fraturas da face e esse paciente então já vai estar fazendo acompanhamento. Posteriormente, né, a primeira coisa é salvar a vida do paciente. Posteriormente, esse paciente já estando estabilizados, estando tudo ok, então ele vai para a avaliação de especialista de implantodontia. Vai ser necessário reconstruções ósseas ou não, já consegue se instalar implantes ali imediatos, e aí cada paciente vai ser de uma forma. Se teve grandes perdas ósseas, então sim, vão ser necessárias primeiros enxertias, reconstruções ósseas, para depois então a instalação desses implantes e a instalação depois das próteses, que são os dentes. Perfeito. Doutor, a gente percebe que o tratamento de implante hoje é extremamente eficiente, mas existe aqueles casos que o paciente colocou o implante e ele fala, não, o meu implante não deu certo, o meu organismo rejeitou. Tem isso? Na verdade, não existe rejeição por parte do implante, né? O implante é um material bioinerte, diferente de ser biocompatível, né? Quando você tem alguma coisa, por exemplo, um órgão biocompatível e você faz ali, você tem uma chance grande de perda. Bioinerte, aquele material está no organismo e é como se ele não estivesse. Então ele se integra, ou seja, ele é integrado como se fosse parte do organismo. As perdas acontecem por diversos outros fatores. A má higienização, que a perda do implante acontece mais do que a do dente se não tiver o cuidado e a manutenção. Próteses mal instaladas, isso também pode acontecer. E também por fatores como você citou, o paciente diabético, paciente fumante. A perda, tem trabalhos que mostram que a perda de implante nesses pacientes são muito maiores, isso por conta da fisiologia, né? Então, as células ósseas ali desse paciente, elas são mais defeituosas, chega menos oxigenação. Então, se esse paciente fez o implante numa época ele estava bem, mas depois ele não se cuidou mais, diabetes está lá em cima, ele não vai perder só implantes, né? Vai perder membros, inclusive, visão. De risco na vida dele. Então, o implante também vai ser perdido por esses fatores. Perfeito. E se tratando de implante, está feito o implante, o tratamento está feito, de quanto em quanto tempo esse paciente precisa voltar ao dentista? Porque muitas vezes o paciente pensa, pronto, meus dentes agora são todos implantes, não preciso mais ir ao dentista. Isso é um grande erro que o paciente, né, muitas vezes comete. Por quê? Quais são os cuidados que esse paciente, agora paciente que tem um ou mais implantes, precisa ter após a instalação dos implantes e da prótese sobre implante, dos dentes sobre implante? Nós preconizamos para o geral que esse paciente venha de 6 em 6 meses para a gente estar fazendo, né, uma avaliação, uma limpeza e uma radiografia desse paciente. Quando esse paciente retorna e a gente vê que está muito precária essa limpeza, a gente orienta novamente como deve ser feito em casa, mas a gente diminui o tempo desse paciente de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, até ir aumentando novamente o tempo, vendo que ele está conseguindo melhorar essa higienização. É necessário fazer essa radiografia pelo menos uma vez ao ano, porque tem uma prótese lá dentro. A gente tem que estar vendo como está o comportamento, se está tendo algum problema, para a gente conseguir prevenir antes a evolução desse problema ou não. Se o paciente simplesmente colocar esse implante, esse dente, e sumir do consultório, sumir do profissional, as chances dele estar perdendo esse implante e aí tendo mais perda óssea. E até mesmo deixar de cuidar dos outros dentes, quando ele fez um implante unitário. Vai perder outros dentes, vão perder o implante, se for um caso total, corre o risco de perder todos os implantes. Então, a manutenção é fisiológica. Dentista para toda a vida, doutor? Dentista para toda a vida, não tem jeito. Assim como outros profissionais que você tem que estar fazendo avaliações pelo menos uma vez no ano. Doutor Isadora, a frenectomia, que é a criança que nasce com aquela linguinha presa, quem faz, né, a cirurgia, né, de cortar essa linguinha é o odontopediatra? Sim, é o odontopediatra, né? Ele vem encaminhado pelos médicos ou
fonoaudiólogos, né? Que examinam o bebê ali assim que ele nasce, né? Tem um teste da linguinha, que é chamado. Perfeito. E quando esse paciente não faz a cirurgia quando é criança, o adulto aí já parte para o dentista também, mas aí o senhor já fez essa cirurgia, doutor? Sim, é uma cirurgia que a gente faz também, né? No caso, quando é criança, a gente encaminha para o odontopediatra, e quando é adulto, às vezes nunca foi diagnosticado e pela primeira vez ali está sendo diagnosticado. Tem a língua presa, acha que é normal. Aí faz o diagnóstico correto para ver se é realmente isso, né? Aí o paciente até às vezes relata que às vezes demorou até um pouco mais para falar na infância, que atrapalha também. Eu estou perguntando isso porque meu filho nasceu com a linguinha presa e depois que ele fez a cirurgia, ele tinha, sei lá, 4 meses. E ele mamava ainda. É impressionante a mudança no outro dia, porque o leite materno, isso eu vou falar porque eu conheço, o leite materno ajuda a cicatrizar. Então, a mãe muitas vezes fica com medo, não, vou fazer uma cirurgia numa criança tão pequena, para ela isso é... E nos primeiros dias de vida, a gente só foi descobrir isso depois, é ainda mais fácil. Não é isso, doutora? Inclusive, a gente nem sutura, né? Nos primeiros meses de vida. Nem tem ponto? Não. Incrível. Não tem ponto. E assim que a gente faz a cirurgia, a gente já coloca o bebê para mamar, né? No peito da mãe. E elas relatam que tem uma grande diferença. Vê uma grande diferença, né? Na sucção do bebê. Perfeito. Doutor, quando nós buscamos entender mais sobre o perfil do paciente que precisa de implante, ele é diverso, né? Tem gente que mora na zona rural, precisa fazer esse tratamento. Como que funciona o fluxo dentro de uma clínica de implante hoje para atender a necessidade desse paciente? Se esse paciente muitas vezes mora na zona rural ou ele mora numa cidade vizinha, ele vem para Patos para poder operar quando esse procedimento não é realizado da forma que ele precisa no município dele. Qual que é o fluxo de atendimento de uma clínica de implante hoje e o tempo de tratamento? Vamos resumir isso em 3 partes. O paciente que precisa retirar um dente e colocar um implante, aquele primeiro cenário. O paciente que está sem dente, para lembrar da gente pegar essa linha de raciocínio, e depois o paciente que está sem dente há algum tempo, precisa de fazer a cirurgia, e aquele paciente que precisa de enxerto ósseo, um caso mais complexo, um protocolo, por exemplo. Sim. No meu caso específico, como nós somos pós-graduação, é um pouco diferente o andamento das clínicas, porque nós temos residentes, né? Nós temos cirurgiões residentes e trabalha de uma forma um pouco diferente, mas, no geral, o primeiro paciente, ele chega, está com a raiz, precisando extrair e instalar. Esse paciente, então, ele é feita a cirurgia no mesmo momento, e se a clínica, inclusive, tiver, como nós temos, fresadora, CAD/CAM, impressora 3D, ele já sai com um provisório ali no mesmo dia, com o dentinho na boca, sorrindo, já feliz da vida. E quando esse paciente precisa de exame de imagem? Nós também... Tomografia, radiografia... Sim, quando a clínica tem dentro do seu... No caso, nós temos, né, a radiografia panorâmica, já faz no local mesmo. Agora, o tomógrafo é um equipamento que ainda tem centros radiológicos, né? Então, esse paciente é encaminhado para estar realizando esse procedimento. Eles demoram em torno de 3 dias para retornar esse exame para a gente. Perfeito. E aí, sim, quando se precisa de um exame desse, é um caso mais complexo, que não adianta ter pressa. Entendi. E aí, esse paciente que chega no consultório, talvez em 2 sessões, ele consegue já colocar o implante? Sim, então o paciente... E o paciente de enxerto ósseo? O paciente de enxerto ósseo é um paciente que ele vai ter que ser conversado e explicado para ele, porque nós temos os tempos fisiológicos, ou seja, daquele enxerto está realmente reestruturando a área que nós precisamos fazer o implante. Então, isso aí varia muito de caso. Tem casos que o paciente vai ter que aguardar 8 meses, uma reconstrução maior. Tem casos que após uma enxertia, com 4 meses, já dá para realizar o implante. E tem casos que você vai realizar enxerto Isso. Já tem casos que você vai realizar enxerto e implante simultaneamente no mesmo momento. Então, são casos diferentes. O paciente consegue fazer o enxerto ósseo e a instalação do implante no mesmo procedimento? No mesmo procedimento. Tem casos que isso é o ideal a se fazer. Doutora Isadora, deixe pra gente uma mensagem para os pais, né, que têm os seus pequenos e que precisam levar ao dentista. O que a odontologia hoje tem a oferecer para esses pequenos que não tinha antes e por que eles devem levar os seus filhos ao dentista de forma mais frequente? E de quanto em quanto tempo a odontopediatra recomenda o retorno da criança ao dentista? Eu gosto de falar de não deixar de levar as crianças ao dentista, né? É muito importante essa prevenção com a criança, né? A prevenção ela é a principal. base de tudo, né? Se a criança vai à prevenção,
prevenção ali, ela não tem cárie, né? Se ela já tiver uma má oclusão, a gente já interviu o mais rápido possível. Então, a prevenção, ela é a base da odontologia, né? E de quanto em quanto tempo a criança deve voltar ao odontopediatra? Isso varia muito. Se é uma criança que ela tem um índice de cárie muito alto, uma dieta cariogênica, né, com rica em açúcar, eu gosto que ela retorne de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, pra gente ir acompanhando, mudar a dieta da criança, né? E se já é uma criança que tem a higiene tranquila, né, faz o uso do fio dental, ter uma boa alimentação, a gente pede para ela vir de 6 em 6 meses pra gente ir acompanhando, né? Porque se nesse meio tempo surge uma cárie, dá pra gente intervir ali com uma restauração, né? Não indo para casos mais complexos como cirurgia, canal. O que percebe também é que a odontopediatria, ela não só faz o diagnóstico e o tratamento, ela também faz uma educação com a criança e com os pais. Sim, é muito importante essa educação, né? A gente faz até um plano alimentar para a criança, né? Quando a criança ela tem uma dieta rica em açúcar, né? A gente pede para mudar totalmente essa dieta. A gente faz um plano alimentar novo para a criança. Perfeito. O paciente que tem medo, ele tem medo de implante. Deixa uma mensagem para esse paciente, porque tem paciente que tem condições de fazer o tratamento, ele tem as condições, né, financeiras e a necessidade, mas ele tem o medo. Sim. Pode ficar tranquilo que com a evolução hoje dos tratamentos, nós temos tanto tratamentos como o óxido nitroso, que foi citado aqui pela doutora, também que é uma sedação usado no tratamento de implante? É também usado em todas as áreas da odontologia, como também sedações conscientes medicamentosas acompanhadas e, se necessário, até uma sedação com anestesiologista. A gente pode fazer parcerias, vários profissionais hoje fazem isso. Então, tem uma forma de te tratar. Pode ficar tranquilo que nós vamos dar uma forma de tratamento de implante hoje é mais fácil, seguro e minimamente invasivo. Podemos afirmar isso? Cirurgias mais tranquilas. Sim, hoje o tratamento está muito evoluído, né? Então a gente está sempre desenvolvendo, a ciência não para. Então hoje estamos presentes em congressos internacionais, apresentando evoluções cada dia mais, e é para isso que nós estamos aí. Doutor Albert, eu quero agradecer demais a sua presença. Parabéns pelo trabalho aqui em Patos de Minas, pelo empreendedorismo, né, em trazer o IMPLS para Patos de Minas. Doutora Isadora, quero agradecer também a sua presença. Muito obrigado. Parabéns também pelo trabalho com os baixinhos, né? Trabalhar com criança não é fácil. Obrigado e parabéns novamente. Eu que agradeço, Dácio. Até a próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima quinta-feira com o Papodcast aqui na NTV. Até lá. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Tivemos um papo interessante. Seja bem-vindo ao PASB, um programa de atenção à saúde bucal infantil. Somos um grupo de dentistas com conhecimento focado no diagnóstico e tratamento odontológico, sim, mas com um toque todo especial quanto à saúde dos dentinhos de crianças e adolescentes, mesmo quando estes às vezes faltam com a verdade. Muito? Quantas vezes você escova o dente por dia? 40 mil. 40 mil! Muitas crianças e adolescentes têm dificuldade na hora da escovação. Essa questão, juntamente aliada com a troca dos dentes de leite para os dentes permanentes, faz com que seja muito importante o acompanhamento do dentista nessa fase da vida. PASB, PASB, PASB! O seu filho merece este cuidado e você esta segurança. SIG, Sistema de Implante Guiado, traz para você o sorriso de volta. De 6 a 16 de novembro, o SIG irá atender exclusivamente você que precisa de implante dentário e esperou até este momento. Venha conhecer a técnica que permite a instalação de implante dentário de forma rápida, segura e minimamente invasiva, trazendo mais conforto no momento da cirurgia e no pós-operatório. SIG, porque implante dentário agora é com cirurgia guiada.